Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos nossos fiscalizadores, os vereadores. Quem vem bater um papo com a gente hoje é o coletivo Representa Taubaté do Cidadania, na presença da vereadora Elisa e do Rafael, que pela primeira vez está aqui no estúdio com a gente. Sejam bem-vindos. Tudo certo? Muito obrigada mais uma vez. Eu gosto muito desse programa, eu adoro essa frase, fiscalizando os fiscalizadores, isso é muito bacana, estamos aqui à disposição. E você, Rafa, como é estar aqui com a gente pela primeira vez oficialmente no estúdio? É emocionante, é um momento importante pra gente, né? Após esse momento de pandemia, que a gente ficou afastado, né? Participei de outras fiscalizações, mas pela telinha. Então, tá aqui de pertinho é emocionante, né? Finalmente. Começa um novo momento. Obrigado. Exatamente. A gente tem bastante coisa para trazer para vocês, porque como o coletivo são 3, acaba triplicando o serviço no sentido de dá para deixar cada um em um lugar, 3 fiscalizações ao mesmo tempo. Então, a nossa pauta tem assunto. A gente vai começar com a audiência da educação, dia 28 de abril. Teve uma audiência aqui na casa para falar das mudanças no magistério. Magistério é tema para a Elisa. Então, pode mandar pra gente. Foi uma audiência que rendeu bastante, teve bastante gente, né? Sim. O quórum foi grande. Foi positivo, então? Sim, essa audiência foi muito positiva. A princípio, ela seria dia 9 de maio, né? Mas ela foi antecipada para 28 de abril, até por um pedido da Secretaria de Educação, que queria uma celeridade na tramitação dos processos, né? Dos projetos. E os projetos só poderiam ser tramitados depois da audiência, já que tinha uma audiência em aberto. Nessa audiência, nós discutimos 3 projetos de lei complementar, o 9, 10 e o 11 da educação. São 3 projetos extremamente importantes, porém, apesar de ter tido audiência pública, a gente, com estudos e também ouvindo os profissionais da educação, notamos várias questões que precisariam ser repensadas, inclusive algumas emendas não são possíveis fazer pela casa, então teria que ser repensado pelo Executivo. Esses projetos, Tânia, eles trazem valorização para os profissionais da educação. Isso é muito bacana e necessário. Muito tempo, né? Porém, a gente precisa fazer um plano de carreira. Então, aprovar esses projetos agora antecipadamente é bom. Porém, o que é melhor ainda é a gente ter um plano de carreira, né? Desses 3 projetos, a gente tem o 9, que é o projeto da lei de 1/3, onde o professor fica 2/3 com o aluno e 1/3 do tempo dele, né, da jornada, ele fica para fazer planejamento, para fazer trabalho coletivo com os outros professores, horário de trabalho pedagógico, né? Corrigir provas, várias situações, né, que hoje os professores têm pouco ainda o tempo, eles têm o local de livre escolha, mas é pouco tempo, tem o HTC, mas às vezes o HTC também fica com bastante assunto que é necessário no coletivo, então o professor fica sem esse tempo individual. Porém, nesse projeto, não tem dizendo como que vai ser dividido a parte que o professor vai cumprir na escola. E a gente sabe da realidade das nossas escolas, né? Inclusive de conexão, a parte de computadores, tudo isso, a infraestrutura na parte de informática e de rede, né? De internet, ela é delicada. Então, imagina você ter um monte de professor na escola utilizando a internet e computadores. A escola vai conseguir abarcar isso? Então, isso também era um questionamento que a gente fez e que a gente queria que a Secretaria pensasse com carinho, porque no projeto de lei ele ficou amarrado de uma forma que eles têm que ficar muito tempo na escola, né? Nesse projeto também tem um anexo 10, que é um quadro, porque a lei é de 1/3. Nesse quadro está desproporcional, o professor não está ficando 1/3 fora da sala de aula. Inclusive, eu sugeri, né, a gente fez sugestão de que isso seja divisível por 3, já que é 1/3, né? Mas aí eles colocaram que não dava, que não tinha essa possibilidade, que precisava ser um quadro maior, e aí eles aproximaram. Só que quando aproxima, aumenta a aula com o aluno, não aumenta o tempo fora da sala de aula. Então, se a gente vai aproximar, que a gente aumente o tempo fora da sala de aula, para o professor ter mais tempo e, claro,
Gente, esse tempo, os professores já fazem muita coisa, os professores sabem, né, que fazem já muita coisa fora do horário de trabalho. Mas se a gente tem esse tempo instituído por uma lei que é de 2008 e no nosso município a gente ainda não está se adequando, não tem por que a gente não fazer de uma forma que seja muito bacana para a escola, mas que também seja boa para os profissionais, né, que permitam que eles tenham esse tempo. Os projetos 10 e 11 é sobre gratificação dos cargos em situação em gestão, né? Cargos de gestão é muito importante. Hoje a gente tem nas creches vice-diretores. E atuam como diretores, mas recebem como vice. Então, isso é inadmissível, é necessário que tenha uma nova lei sobre isso. Mas aí é o que eu falo. Seria melhor ainda se fosse já o plano de carreira, porque isso deve estar no plano de carreira, né? Uma questão que os profissionais da educação trouxeram também é concurso para diretor. Sim. Hoje a gente tem uma função de confiança, tem até um processo, não sei se hoje ainda continua um processo seletivo, mas tinha um processo seletivo interno. Mas aí fica delicado também, né? Então, em relação às gratificações, os diretores, a equipe gestora, a gente entende o quanto que é importante, a gente também acha que tem sim que valorizar, né? Mas preocupa essa questão dos projetos terem vindo e aí a gente fica com receio do plano de carreira que já deveria estar aprovado faz tempo também, demorar ainda mais. Ainda a gente tem também um outro que cria a função de profissionais da EPP, que é a Equipe de Práticas Pedagógicas na Secretaria de Educação, e de assistente técnico. A única questão que a gente também questionou na audiência pública são os coordenadores de área, que eram 3 e foram para 5. A gente entende que com a reforma administrativa já aumentaram muitos cargos na educação e que não precisaríamos aumentar ainda mais. E também supervisores, que a gente tinha 28 e a proposta da lei é para 32, 35. Vocês me desculpem, eu posso estar equivocada, mas é uma faixa assim. Hoje, mais ou menos 28, vai para 32 ou 35. E nós entendemos que não precisava isso agora também. A justificativa dada na audiência foi que eles conseguem ir um dia em cada escola. São 5 dias na semana, um dia em cada escola, por isso precisaria aumentar. Enfim, a gente discorda parcialmente dessa situação, né? Porque, como eu falei, não é que a gente não quer valorizar os servidores da educação, mas a gente entende que isso deveria ser mais baseado nos princípios da administração pública. Sem dúvida. Agora, como é participar desse problema sendo vereadora e sendo professora? Porque, às vezes, como professora, você quer algumas coisas que, como vereadora, você sabe que não tem como. Isso. E, como vereadora, você sabe que algumas coisas devem ser feitas que, talvez, como professora, você não quisesse. Como é? Perfeita questão, Tânia. Eu fico assim, a emoção vem mesmo, a paixão vem mesmo, né? Quando a gente fala da nossa área. E aí eu fico até querendo mesmo convencer os professores também, falo, os nossos parlamentos precisam de mais professores, porque tem situações que são muito específicas. E quando a gente está falando do projeto 9, que é a lei de 1/3, eu vivenciei isso no município que eu trabalhava, em Caçapava, né? Então, para mim, isso é muito, na prática, muito simples na prática, né? Não é fácil de implantar, mas simples nessa questão de quantidade de aula, do tempo fora. Então, eu trouxe isso de lá. O quadro hoje, ele tem acho que 40 linhas. A gente fez uma proposta de quadro com 10, mais enxuto, até para melhorar, né, o entendimento, enfim. Então, você falou isso e eu lembrei, eu fiz um curso, falo rapidamente, chama Educação Cidadã, é um curso da FLUP, que é uma fundação, para educadores, para os professores, para os profissionais da educação. Por quê? Porque muitas vezes os profissionais da educação não entendem da tramitação, das questões legislativas, de como é um projeto de lei, por onde ele passa, o que tem que fazer, enfim. Então, eu fico mesmo eu fico fortalecida no sentido de saber na prática o que aquela lei vai trazer, mas por outro lado eu também defendo também que tem coisas que realmente não dá para mudar.
mudar. Então, que a gente precisa que seja implantado, por exemplo, a lei de 1/3, porque tem uma resistência também de alguns professores sobre isso, mas a gente precisa, a lei federal, a gente precisa fazer isso, né? Então, eu gosto muito e eu acho que eu consigo contribuir nesse debate por conta dessa atuação na prática de quase 14 anos na educação pública. Mas, então, apesar dos pesares, vai demorar um pouquinho para ajustar a questão do professor, porque muito precisa ser feito, na verdade, né, como o plano de carreira. Isso mesmo. Eu, de verdade, assim, eu sugeriria que o Executivo retirasse esses 3 projetos e substituísse, né? Ou já trouxesse o plano de carreira e incluísse os 2 projetos, o 10 e o 11, no plano de carreira. O 9 do 1/3, ok, só precisa mexer ainda, mas ok a gente votar antes. Mas os outros 2, eu sugeriria, né, que fossem retirados e substituídos. Sim. Vamos acompanhar essa história, então, mas vamos mudar de tema. Vamos falar do primeiro Fórum de Diversidade Sexual e de Gênero. Passo para o Rafa, então, comentar isso. Dia 6 e 7 de maio, teve aí esse fórum que foi organizado pelo coletivo Temos Fotos. Então, enquanto o Rafael conta pra gente como foi esse evento, a gente pode dar uma olhada nas fotos. Na verdade, ele foi apoiado pelo nosso coletivo, junto com o coletivo, com o mandato da Thalita, né, da vereadora Thalita Cadeirante. Esse fórum ele foi organizado e ele foi uma iniciativa da sociedade civil. A sociedade civil organizada lá, provocados pela Casa Mulher e Vida também, que foi um espaço que acolheu essas demandas, se reuniu e fez toda a produção do fórum, preparou todo o material, organizou, fez os convites, e a gente aqui apoiou de forma articular institucionalmente, politicamente. Eu, como já tenho uma experiência também artística como produtor cultural, auxiliei na organização desse evento e foi um evento maravilhoso. A sociedade se juntou, se reuniu, elaborou juntas uma minuta para a criação de um conselho municipal de diversidade sexual e de gênero, e aí resolvemos promover esse fórum para fazer a entrega da minuta para o executivo. E também para promover debates, diálogos, enfim, conversar sobre as questões que envolvem a diversidade aqui na nossa cidade. Foi um movimento muito importante. Nesse momento, a gente provocou também uma retomada da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB aqui no nosso município. Inclusive, o fórum aconteceu lá. E foi um evento muito bonito, com bastante participação de várias pessoas. Teve muita atividade artística, teve muito diálogo. Foi um espaço muito bacana. Trouxemos para cá pessoas importantes a nível estadual e nacional para o debate desses assuntos. Então, foi um evento histórico, gratificante de poder estar lá, emocionante para a gente, muito importante na nossa luta, na positivação de direitos para a comunidade LGBTQIA+. A sigla está cada vez maior, mas LGBTQIA+. Agora, Taubaté é uma cidade muito conservadora. Sim. A gente pode observar isso, principalmente nos mais velhos. Como é fazer um evento desse? Teve bastante participação, que deu para ver nas fotos. Como é sentir isso, que as pessoas estão querendo mudar, e realmente o que pode ser feito para a cabeça do taubatiano médio aceitar um pouco melhor essas diferenças. Olha, o que a gente conversou muito desde o começo do fórum é que a gente não está aqui para afrontar ninguém. A gente tem também, culturalmente, uma imagem criada sobre a diversidade, né, sobre as pessoas que compõem essa sigla, e que é uma imagem que não é muito legal e nem muito justa com quem nós somos. Então, a gente, desde o começo, veio com a ideia de não reforçar esses estereótipos, de não agir com violência, de não agir procurando afrontar ninguém. A gente não está aqui contra ninguém. Inclusive, eu, Rafa, particularmente, uma das coisas que me pauta é a democracia. E a diversidade, ela está nesse lugar da democracia, né? Então, a gente tem um movimento conservador, a gente entende que as pessoas, elas têm isso criado, né? Essa cultura conservadora, mas a gente está aqui para dizer, olha, mesmo aqui numa cidade que majoritariamente é conservadora, nós existimos, a gente precisa de políticas públicas para isso. A gente não veio para agredir ninguém, a gente não veio para colocar banheiro unissex em escola infantil, a gente não veio para instaurar uma ditadura gaysista, a gente não veio para nada disso, a gente veio para não morrer na rua, para não levar lampadada na cara, para poder manifestar, né, a nossa individualidade, nossa autonomia, viver. Então, a gente também poder ter representatividade, para poder ser ouvidos. Tem questões que são muito particulares, né, e que precisam ser debatidas com as pessoas que vivenciam isso, vivenciam algumas violências, opressões e algumas necessidades específicas. Então, a gente está aqui só para garantir isso. Tanto que o fórum, a nossa ideia foi começar com um diálogo interreligioso. A gente levou representantes de diversas religiões, teve
um padre, teve uma pessoa budista, teve uma pessoa umbandista, candomblessista. A gente convidou evangélicos também, espíritas, mas esses dois no dia não puderam ir, mas confirmaram presença para dizer de que maneira dentro da religião a diversidade é valorizada, né? E existe espaço para isso, existe espaço para todo mundo, e a gente não veio aqui na intenção de agredir ninguém. Até mesmo porque amar ao próximo é literalmente todo mundo. É um ensinamento bíblico, né? Pois é, mas a gente ainda tem muito o que enfrentar, muito o que debater. Mas você comentou em fazer políticas públicas. O que pode ser feito, então, para melhorar esse debate, a qualidade de vida do público LGBT? Muito importante. Esse movimento que está sendo criado, esse fortalecimento em rede, essa conexão que está sendo criada, ela já é muito importante para isso. Mas a gente indicou, então, essa minuta para o Executivo. A vice-prefeita esteve lá, recebeu essa minuta, a gente teve outras autoridades presentes, e agora o Executivo vai analisar essa minuta e esperamos que mande aqui para a Câmara Municipal e que aqui na Câmara a gente possa debater, possa ter um espaço de diálogo respeitoso aqui. Estamos promovendo também um requerimento que foi assinado pelo mandato coletivo representante Taubaté e pela vereadora Thalita para a criação de uma audiência pública, né, que vai debater esses assuntos. Essa audiência está para acontecer agora e vai debater essas questões aqui. Então, a gente institucionalizar, criar esses espaços de diálogo, de fomento, de discussão, de fortalecimento, já é muito importante como um primeiro passo para as políticas públicas que podem surgir a partir daí. Exatamente. Agora, ainda falando no âmbito de fóruns, um outro fórum que vocês participaram é o FLIGSP. É FLIGSP mesmo que fala, né? Fórum do Litoral, Interior e Grande São Paulo, formado por artistas, produtores e gestores culturais de mais de 80 municípios. Temos uma foto, dá para ver o Rafa lá no meio. Como foi esse evento? E foi em Piracicaba, né? Não foi aqui em Taubaté. Que foi discutido o que pode trazer de bom aí para nossa cidade no setor cultural, que é uma cidade muito cultural, mas não é tão explorada. Eu tô lá no meio, né? Parecendo uma formiguinha no meio de um monte de outras formiguinhas. E realmente é isso, a gente se sente formiguinhas mesmo. Pessoas que estão ali trabalhando juntas, cada um carregando um pouquinho, né? E na cultura é um trabalho de formiguinha mesmo, né? É um trabalho de formiguinha, exatamente. E as passadas também são de formigas, né? A gente vai avançando um pouquinho de cada vez. O FLIGSP, ele é exatamente isso, o Fórum do Litoral, Interior e Grande São Paulo, que reúne artistas, pessoas que trabalham pela cultura, que buscam promover políticas públicas para o setor cultural, né, no estado de São Paulo. Então, foi um setor um fórum muito importante, é um fórum que eu, Rafa, já participava antes de estar nesse coletivo aqui no Representante Taubaté, e ele pauta diversas questões importantes para o avanço da cultura aqui no nosso estado. Foi um fórum que buscou equalizar os projetos da lei do PROAC. A gente tem o PROAC Editais e o PROAC ICMS. Tinha 100 milhões para o PROAC ICMS e foi uma luta que para o PROAC Editais também tivesse 100 milhões de reais. Esse ano a gente conseguiu isso. Foi um fórum, um grupo de pessoas que articulou muito a criação da Lei Aldir Blanc, a Paulo Gustavo também. Então, são ações importantes. Teve até a moção, né, de apelo para não derrubar essa lei. A gente fez moção de apelo para o Congresso para que ele derrubasse o veto que o Bolsonaro aplicou na Lei Paulo Gustavo, né, que era uma lei que ia socorrer emergencialmente o setor cultural. Ia destinar quase 3 bilhões para o setor, eram quase 4 bilhões de reais destinados globalmente, sendo que quase 3 bi eram para o setor audiovisual e o restante para diversas manifestações culturais. E aí agora, quando faz um ano da morte do Paulo Gustavo, o presidente vetou e a gente inclusive, nosso mandato solicitou, né, fez uma moção de apelo para a Câmara dos Deputados para a derrubada desse veto. E o FLIGSP é um movimento muito importante nessa luta, na busca dessas pautas. A gente esteve lá, então foram discutidos, foi feito um diagnóstico do setor cultural no interior do estado, nessa volta da pandemia, né? E o que a gente pode fazer de ações para daqui para frente, para solicitar políticas públicas. A notícia boa no fórum, né? Esse foi em Piracicaba, a gente foi muito bem recebido lá, e a gente se candidata às próximas cidades para receberem o fórum. E Taubaté se começou falando, né? Uma cidade que tem essa veia
cultural muito forte, esses símbolos culturais muito fortes. E lá eu manifestei o interesse de trazer o Flix para nossa cidade. Entre as cidades que manifestaram, Taubaté foi escolhida para receber o próximo fórum. Então a gente, lá no momento mesmo, entrei em contato com o secretário de Cultura, o Dimas, entrei em contato com o diretor de turismo, o Ricardo Vilhena, e tive um aceno positivo de ambos. Então, em janeiro do ano que vem, Taubaté vai estar inundada de artistas de todo o estado que vão trazer para Taubaté essas discussões de políticas públicas. Taubaté é a próxima cidade a receber o Flix. Maravilhoso. E isso vai também esse recado para quem diz, não tem que pensar em cultura, temos que construir hospitais. Dá para fazer de tudo um pouco, é tudo importante. Dá para fazer, inclusive, você explorar o potencial econômico da cultura, né? Explorar o potencial econômico do turismo, desse desenvolvimento que pode vir a partir dessa economia, é muito importante até para a cidade ter mais dinheiro, para construir mais hospitais, enfim. Exatamente, é o que eu sempre falo aqui no programa Taubaté, por muito tempo foi uma cidade industrial. Só que a gente está vendo as fábricas irem embora. A crise atrapalhou muito isso, mas cultura todo mundo consome. Então, é um bom caminho. Mas, como também é importante construir o hospital, para encerrar o programa, Elisa, vamos falar do Agamute ali da maternidade? Tem uma foto para mostrar para vocês? Uma reunião que temos aí? Isso, nós estivemos no Agamute na sexta-feira. No começo, em fevereiro, né, acompanhando o Diário Oficial, a gente viu lá sobre a reforma que seria feita no Agamute, no PSGO, mais especificamente, né, que é o pronto-socorro ginecológico obstétrico. E aí fomos lá para ver como é que estava, né, porque já estamos em maio. Sim. Infelizmente, não foram começadas ainda as reformas, né? A gente vai continuar acompanhando isso e conversamos lá, fomos muito bem atendidos pela doutora Cristina. O Wagner, ele é do Serviço de Atendimento ao Usuário. Muito bacana também que esse serviço tem crescido, as pessoas têm dado um feedback muito legal. A gente também aproveitou e andou, né, pela maternidade, pelos espaços lá de dentro do Agamute, né? É um prédio muito bacana, assim, falando em arquitetura, mas é um prédio que tem uma estrutura que precisa ser muito, né, melhorada. E a gente sentiu, né, uma abertura, uma vontade da SPDM, que é quem administra atualmente, né, de colocar em prática mesmo, porém, depende do executivo, depende da nossa prefeitura, do secretário de saúde também. Então, a gente vai continuar acompanhando, como eu sempre falo, a gente tem uma cidade grande, a gente tem uma maternidade que atende 39 municípios da região, a gente tem um serviço muito bacana de gestação de alta complexidade, né? Mas a gente ainda está, assim, deixando muito a desejar na situação de uma sala de pré-parto, pós-parto e parto, uma sala PPP, a gente ainda não tem nenhuma, né? A proposta é de 1 a 3 nessa reforma que eles estão propondo, então isso é uma coisa que vai fazer bastante diferença. Mas vale ressaltar que, apesar dessas questões, a gente tem profissionais maravilhosos que fazem trabalhos, inclusive os alunos, né, os residentes da medicina também, que fazem, assim, trabalhos maravilhosos. Eles adquiriram banquetas para possibilitar que as mulheres que quiserem utilizem-se das banquetas para ter os seus filhos, né? Lógico, a demanda do hospital, e a doutora Cristina falou isso também, né? O hospital é porta aberta e recebe muitas mães e tem, por vezes, não dá mesmo para fazer um atendimento mais tranquilo, mais não farmacológico, de deixar na bola, de deixar no chuveiro, porque você tem 5 mulheres e um chuveiro. Sim. Então, a gente precisa melhorar essa estrutura também do pré-parto, desse tempo que a mulher está ali em trabalho de parto, né? Então, nós vamos continuar acompanhando, e também tem uma coisa maravilhosa, eu acho que eu já falei aqui, a gente falou também na audiência, que é um projeto da Árvore da Vida, onde eles pegam as placentas das mães, né, e fazem um carimbo numa folha e fica a árvore da vida, coloca o nome da criança, o nascimento, o peso. É um trabalho, assim, lindo que eles fazem lá no hospital e que as famílias levam para casa. Então, acho que a gente tem que fiscalizar, vamos continuar fiscalizando. Até já falei para o prefeito.
foi promessa de campanha. Foi promessa de campanha. Falei para o prefeito, o senhor tem a faca e o queijo na mão para potencializar nossa maternidade, fazer uma referência de maternidade, de humanização do parto aqui em Taubaté, né? E do atendimento também para as mulheres, porque hoje, Tânia, por conta de muitas da demanda, tem mulheres, inclusive, que são de cirurgias que por vezes precisam ficar na maternidade porque a outra ala tá cheia, ou mães, e eles têm um cuidado muito grande com as mães que perdem os seus bebês para que elas não fiquem junto com mães que ganham os bebês, porque é uma situação super delicada. Mas pode acontecer, infelizmente, de ter uma demanda muito grande e a gente não ter onde colocá-las. Então, nós vamos continuar fiscalizando e parabenizamos essas ações maravilhosas no meio disso, né, do que tem as coisas boas que estão sendo realizadas. Pois é, a fiscalização não para, mas o nosso programa vai ter que parar, gente. O trabalho de vocês segue, vocês vão sair daqui, vão continuar fiscalizando, mas eu vou ter que encerrar o programa. Obrigada pela participação para vocês. Rafa, volte mais vezes, por favor. A Dal também. Todos muito bem-vindos. E para você que nos assiste, continue assistindo TV Câmara. Tem bastante coisa que você ainda não viu, que está bem legal. Eu garanto. Continue se cuidando com máscara ou sem máscara. O importante é se cuidar. A pandemia não acabou, gente. E é isso. Obrigada pela audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.